que as crianças pedem tanto pra gente repetir a leitura da mesma história? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um espaço onde a gente conversa sobre literatura infantil, onde a gente fala sobre várias coisas nesse universo, pensando em como formar leitores, como formar pequenos leitores. Se você gosta desse assunto, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui e também a me acompanhar mais pertinho lá no Instagram, @bel.contaoutra, ou também acompanhar o que eu publico no blog, né? Conteúdos de forma escrita no meu site, que é belcontaoutra.com.br. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo com uma participação especial, uma voz bonita e sedutora por trás da câmera que vai me ajudar, né? Hoje a gente estava conversando sobre esse assunto, né? Sobre por que as crianças pedem tanto para repetir a mesma história. E aí a gente resolveu mais ou menos gravar assim a nossa conversa na hora do cafezinho. Então o Juliano vai me fazendo perguntas e eu vou respondendo aqui para vocês. Pode começar. Então, Bel, afinal, por que as crianças pedem para repetir sempre a mesma história? Bom, tem várias questões envolvidas assim com essa relação da repetição. Primeiro, a repetição para as crianças e para nós, ela tem uma relação assim com o conforto, sabe? Tem até um vídeo já no canal onde eu falei sobre rotina, né? Sobre como a rotina é importante para as crianças, como é importante que elas saibam o que vai acontecer, porque assim elas ficam tranquilas. A questão da repetição das histórias é um pouco semelhante, porque quando as crianças elas já sabem o que vai acontecer, elas não ficam sempre na expectativa, sabe? Elas não têm essa tensão do não saber o que esperar. Não, elas já sabem, então elas ficam tranquilas. É confortável para elas ouvir uma história que elas já conhecem. Qual é a graça dessa repetição? Não é mais legal a gente ouvir histórias novas? Quantas vezes tu já assistiu e morreu de rir do Sérgio Berranteiro? Põe depois na edição o Sérgio Berranteiro aqui que tu vai ver. Quando a gente ouve uma piada ou quando a gente vê um meme, né, que agora é a nossa, acho que é a coisa que a gente mais usa para se divertir, a gente não enjoa de assistir uma vez, duas vezes, três vezes. A gente fica vendo em looping, né? Quando, na época em que a gente contava umas piadas uns pros outros, quando a gente aprendia uma piada, a gente queria contar a mesma piada. A gente queria ouvir a mesma piada outras vezes, porque a gente sabia que ia achar graça, né? A gente gosta de achar graça das coisas, mas a gente também queria contar ela para outras pessoas para ver a reação das pessoas, né? Então tem isso, tem um pouco da questão da previsibilidade e porque rir é gostoso, então se a gente sabe que a gente vai rir com aquilo, a gente quer rir de novo, né? Tá, isso é tudo muito legal, mas assim, se colocando no lugar dos pais, né, daquele pai ou daquela mãe que tem o hábito de ler pra criança de noite, e de novo aquela história, a criança tá amando, por ela continua pra sempre, mas o que o adulto faz quando ele já não aguenta mais? Tu tá falando de pai, assim, sem ser pai, mas eu acho que tu tá lembrando das vezes que a gente vai visitar nossos compadres. É suficiente. A gente tem um afilhado que é bebezinho e ele tem um irmão mais velho que a gente ama e que ama histórias. Normalmente quando a gente visita eles, a gente leva algum livro pra ler, né, pra compartilhar. Ele é o meu maior sócio aqui nos livros, né? Já tem ficha por aqui. E sei lá, uma das últimas vezes que a gente foi lá, teve um livro que eu acho que eu li 8 vezes na mesma noite e o Juliano leu mais algumas, menos do que eu. Mas era isso, né? Era uma novidade, ele queria ouvir. E a gente, naquela situação, queria mais era conversar com os adultos também, então a gente cansou um pouco. Mas Então, para os pais, eu acho que às vezes é até mais comum que os pais enjoem dos livros do que as crianças. E aí, o que fazer, né? Dá para fazer um rodízio de livros para evitar um pouco isso, que tem um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Que seria tirar um pouco de circulação de vez em quando. Dá pra dar uma sumidinha assim com o livro de vez em quando, como eu imagino que os pais devam fazer com os brinquedos também, né? Porque
é mais fácil que os adultos se cansem dessas coisas repetitivas do que as crianças. Mas para não ter que fazer esses sumiços gerais, né, dar essas enroladas nos pequenos, o rodízio funciona. Que aí até é bom porque eles vão acessar outros livros que não são os favoritos. Pra fechar, tem alguma idade, ou sei lá, tem alguma tendência? Em algum momento as crianças param de gostar dessa repetição e passam a gostar mais das novidades? Olha, eu não sei, pensando assim um pouco, eu gostava sempre muito de gibi, né, que era um livro que eu lia com autonomia e que eram leituras rápidas. Então, como eu não tinha muitos gibis, eu lia e relia os mesmos várias vezes, assim, isso não era uma coisa, não era um peso pra mim, isso, eu já lia sozinha, então eu já tinha ali meus 9 anos, eu acho, 10 anos talvez, e não me cansava. Mas isso acontece com as histórias curtas, principalmente, né? Essas histórias que são, às vezes, mais divertidas, mais engraçadas, ou até não, mas que são esses livros mais curtos que a gente consegue ler de uma vez, assim, numa sentada. Livros maiores é diferente, né? A gente não tem vontade de terminar de ler, sei lá, Orgulho e Preconceito e começar a ler de novo, assim, já na colada. A gente precisa de um tempo de respiro e aí ler uma outra coisa, porque são livros que nos envolvem por bastante tempo. Então, conforme as crianças vão crescendo e vão lendo livros maiores, isso vai diminuindo, né? Porque elas vão ficar tanto tempo ali lendo a mesma coisa que quando terminar, aí elas vão partir para outra e talvez voltem para esses no futuro ou não. É isso? Satisfeito? Tá resolvida tuas dúvidas? Então foi tá bem. Bem mediano. Foi bem mediano? É. Então tá bem. Gente, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Pergunta se o pessoal gostou desse modelo de perguntas, porque aí tu pode abrir isso lá no Instagram e trazer perguntas de lá pra cá, de repente. Ouviram? Então, gente, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, assim, de conversa, né? Como é o que a gente falou? A gente pensou em fazer um quadro que é a Bel Responde. Se vocês gostaram assim, comentem aqui embaixo, dizendo, gostamos, Bel, pode fazer mais vezes. Se tiverem já temas, podem sugerir aqui também. Ou então, me acompanhem lá no Instagram, que uma hora dessas eu abro uma caixinha ali pedindo temas sobre esse assunto. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Se você gostou, curte. E é isso. Boas leituras e boas histórias. Tchau!